Meu nome é Leonardo Antunes, sou advogado especializado na área de direito desportivo. Atuo no mercado desde o ano de 2006, quando eu assumi o cargo de auditor do TJD do futebol do estado do Rio de Janeiro. Devido aos acontecimentos atuais referente a partidas de futebol, no final de semana passado, entre o dia 9 e o dia 10 de abril, aconteceu um fato que gerou uma polêmica, gerou uma repercussão nacional e internacional, que foi referente a um treinador de uma equipe do estado do Espírito Santo, que agrediu com uma cabeçada uma árbitra assistente. Então, por essa razão, para fomentar o debate do direito desportivo, venho trazer para vocês uma apresentação e debater sobre esse caso à luz do CBJD, que é o código que aplica penas para infrações disciplinares causadas dentro de um evento esportivo. Então, a apresentação, eu começo falando do direito desportivo, invasão, xingamentos e agressão contra árbitros de futebol e seus assistentes. Por que eu coloquei invasão, xingamentos e xingamentos por o evento que aconteceu no final de semana passado, no dia 10 de abril de 2022? Porque eu vi um vídeo nas redes sociais da árbitra assistente relatando que houve uma invasão do treinador e que ele proferiu palavras agressivas contra ela, além da agressão. Então, preparei essa apresentação direcionada às pessoas que gostam de futebol, aos árbitros e aos assistentes que têm o hábito de atuar, que sempre atuam no futebol, para que o oriente melhor quanto ao preenchimento de súmula de jogo e também sobre a atuação de um TJD num caso específico como esse. Então, eu relatei o caso concreto que aconteceu, foi pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, no Campeonato Profissional da Série A do ano de 2022, que é o ano vigente. Esse vídeo vai ficar na minha plataforma, no meu canal do YouTube. Foi uma partida entre Nova Venécia Futebol Clube e Desportiva Ferroviária nas quartas de final, no dia 10 de abril de 2022, onde o treinador da equipe Desportiva Ferroviária agrediu a árbitra assistente Marciele Neto com uma cabeçada que a atingiu no nariz. Esse vídeo repercutiu nas redes sociais e também nos canais de esporte. O caso gerou uma repercussão nacional e internacional que merece considerações em debate jurídico desportivo. A Procuradoria, que é uma informação nova, já na entrada da semana após ao dia 10 de abril, que é a data do acontecimento, a Procuradoria de Justiça Desportiva do TJD do Espírito Santo requeriu a suspensão preventiva desse treinador, e esse pedido da Procuradoria foi deferido pelo presidente do TJD do Espírito Santo, com uma suspensão preventiva desse treinador, do autor do fato, por 30 dias. Esse caso da Procuradoria de Justiça Desportiva requerer a suspensão preventiva diante desse acontecimento é previsto no artigo 35 do CBJD, conforme eu coloco aí para vocês. Poderá haver a suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em hipótese excepcional e fundada necessidade, desde que requerida pela Procuradoria mediante despacho fundamentado do presidente do Tribunal de Justiça, no caso Justiça Desportiva do Espírito Santo. O prazo do parágrafo 1º de suspensão preventiva é limitado a 30 dias e deverá ser compensado no caso de punição. Ou seja, no site da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, a Federação Capixaba de Futebol, tem lá a notícia, a nota de repúdio pela atuação agressiva desse treinador, e também tem o despacho do presidente do TJD local suspendendo esse treinador preventivamente. Obviamente que a Procuradoria fez o pedido preventivo, não tive contato com o processo, mas ele pode ter feito esse pedido individual ou ele fez através de uma denúncia.
De qualquer maneira, esse treinador vai responder um processo desportivo, e esse processo desportivo que ele vai responder pode estar em curso nos artigos que vamos conversar diante dessa apresentação que eu vou fazer para vocês. E aí nós vamos ter um cenário, né, que eu vou criar aqui para vocês terem a noção de como acontece essa dinâmica dentro de um TJD, e nós podemos entender, visualizar o que pode acontecer com esse treinador diante desse fato que ele praticou contra uma árbitra assistente. Então, com base no artigo 35 do CBJD, que está na tela de vocês aí, a Procuradoria requeriu a suspensão preventiva, o presidente do tribunal já concedeu, ou seja, essa decisão ela tem efeito imediato. Então, a partir do momento que esse auditor presidente do TJD proferiu essa decisão condenando esse treinador preventivamente na suspensão de 30 dias, ele não vai poder jogar, não vai poder entrar na próxima partida, tá? Ele está durante 30 dias sem entrar em campo. No relato dessa árbitra assistente que eu vi nas redes sociais, ela fala que esse treinador invadiu o campo, proferiu palavras contra ela e logo após desferiu uma cabeçada que a atingiu no nariz. Foram relatos que ela prestou nas redes sociais. Obviamente ela deve ter colocado isso na súmula de jogo, eu não tive acesso. Então eu identifiquei 3 atos: invasão, palavras de baixo calão. Eu não sei qual foi o teor quais foram o teor dessas palavras, eu não consegui identificar, não vi a súmula, e também teve a agressão. Eu vou comentar a questão das palavras ofensivas e das palavras que possam atingir o árbitro diretamente, que não chega à questão da ofensa, mas sim chega a extrapolar a atitude antiética e antidesportiva. Vou fazer um comparativo entre os 2 artigos para fazer uma reclassificação, possível reclassificação, e aí vocês vão entender como funciona a tipificação de uma denúncia no TJD do futebol. A invasão, se ela for muito bem preenchida na súmula, de forma clara, objetiva e com riqueza de informações, como eu falei no debate anterior, tem um vídeo falando sobre preenchimento de súmula de jogo, está no meu canal, quem quiser pode assistir, a forma de preenchimento à luz de um TJD, para trazer mais informações para que o auditor do TJD possa proferir um julgamento mais firme, mais justo. Na questão da invasão, como foi dito pela árbitra assistente, está em curso no artigo 258-B do CBJD. E o artigo 258-B fala em invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida, tá? Inclusive no intervalo regulamentar. O que aconteceu no caso foi no intervalo, esse treinador invadiu a área onde a arbitragem estava reunida, e aí esse tipo de invasão, esse fato, já é tipificado no CBJD, e o procurador pode denunciar esse treinador no artigo 258-B do CBJD. Só o fato dele entrar na área da arbitragem já é considerado uma invasão. Para isso, ele pode pegar uma pena de 1 a 3 partidas, tá certo? Então, nesse artigo, ele pode pegar de 1 a 3 partidas. Já é um tipo de infração disciplinar que o procurador pode denunciar, tá? Falamos de um fato. O segundo fato, ela falou no vídeo que esse treinador proferiu algumas palavras agressivas, ofensivas. Ela não chegou a usar o termo ofensivo, não, mas ela usou outras palavras como se fossem xingamentos. Alguma coisa aconteceu uma manifestação de insatisfação desse treinador quanto a alguma situação da partida. Pode ser a previsão do artigo 258 do CBJD.
assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. Suspensão de 1 a 6 partidas. Parágrafo 1º. É facultado ao órgão adjudicante substituir a pena de suspensão pela advertência. Não vai ser o caso, porque esse desdobramento levou a um desdobramento muito grave, né, numa agressão, culminou numa agressão, então acredito eu que a comissão não vai usar o parágrafo 1º. Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva para fins deste artigo. Vem o exemplo do que vamos agora comentar. Inciso 2. Desrespeitar membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Então, independente do que ele fale, que não ofenda a honra da equipe de arbitragem, já está em curso no artigo 258 do CBJD. Tá certo? Então, por essa razão, ele pode ser denunciado no artigo 258. Vai depender da procuradoria, tá? Eu estou trazendo só a questão teórica e mostrando para os senhores e para as senhoras que existe uma tipificação para palavras proferidas contra árbitros ou equipe de arbitragem, tá? Então, desrespeito com palavras ofensivas, e aí na conversa anterior do material que eu já subi no canal do YouTube, eu falo sobre alguns palavrões proferidos. E quando vocês forem redigir a súmula, especificar exatamente o tipo de palavra proferida. Por exemplo, apita mais para o lado deles do que para o nosso, tem que colocar entre aspas. O atleta ou o treinador proferiu as seguintes palavras: está apitando mais para o lado de lá do que o lado de cá, favorável para o lado de lá, está recebendo dinheiro, está recebendo vantagem, juiz ladrão, juiz safado, vai apitar jogo de botão, filho da puta, viado, xingamentos nesse nível, vocês precisam relatar na súmula, porque são essas palavras que o procurador vai tipificar o fato e os auditores vão analisar e julgar o caso, tá certo? Não tive acesso à súmula, ela falou que algumas palavras foram proferidas contra ela, não sei que palavras são, então só o fato de desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões já incorre no artigo 258b, que está aí na tela de vocês, e ele pode pegar a suspensão de 1 a 6 partidas, ok? Então nós já temos um tipo, que é o 258b, que é a invasão, nós falamos anteriormente, e temos o outro tipo, que é o outro fato, 258. Se essas palavras não ofenderam a árbitra assistente, 258. Caso essas palavras tenham ofendido a árbitra assistente, aí já não cabe o artigo 258 do CBJD, o artigo que nós falamos anteriormente. Caberia sim o artigo 243F do CBJD, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Agora vejamos que esse artigo 243F, por tratar de ofensa, ele é mais gravoso. Entendo eu que a Procuradoria pode denunciar as palavras no artigo 243F, apesar de eu não saber quais são as palavras, pensando no que foram 3 atos praticados que chegaram numa agressão física gravíssima contra uma autoridade máxima em campo de jogo. Então, para ele chegar numa agressão, palavras antiética e antidesportiva não foram. É possível que ele proferiu palavras de ofensa contra essa árbitra assistente. Então, vamos lá. Pena. Esse artigo já é acumulado com multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 1 a 6 partidas. Se a ação for praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, contra árbitros, assistentes
ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 4 partidas. Tá certo? Então, esse fato aconteceu contra membros da equipe de arbitragem, assistentes. Então, a pena já parte de 4 até 6. Ele não parte de uma. Cumulada com multa. Tá certo? Parágrafo 2º. Para todos os efeitos, os árbitros auxiliares são considerados em função desde a escalação até o término do prazo fixado para a entrega dos documentos da competição da entidade. Então, relatando o que aconteceu de forma detalhada, o árbitro da partida informando, houve a invasão do treinador, descreve, da equipe tal. Na nossa área da equipe de arbitragem, um fato. Logo em seguida, proferiu determinadas palavras, destacar as palavras, e em seguida, em ato contínuo, agrediu a árbitra assistente, aí põe o nome da árbitra assistente, com uma cabeçada na direção no nariz, e em seguida a árbitra foi atendida ou não foi atendida, e aí apliquei cartão vermelho direto ou não. Então o árbitro vai ter que esclarecer de forma detalhada o que aconteceu, tá certo? Obviamente que se as palavras proferidas por esse treinador não chegaram a ofender a honra da árbitra, esse tipo de infração disciplinar 243F pode ser desclassificado para o artigo 258 do CBJD, ou seja, de um artigo mais gravoso, ele passa para um artigo menos gravoso. Tá certo, gente? O terceiro ato foi a agressão, foi a cabeçada, direcionada no nariz da árbitra assistente. Então, esse fato de atingir com cabeçada o rosto de uma pessoa, ainda mais autoridade máxima em campo, é a prática de agressão física. E foi durante a partida, independente de ter encerrado a primeira etapa da partida ou não, estava durante a partida. O artigo 254A, ele é bem clássico com relação a esse tipo de fato. Praticar agressão física durante a partida prova o equivalente, que aí é para outras modalidades, suspensão de 4 a 12 partidas. Prova o equivalente, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 30 a 180 dias se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. Nesse caso, é o treinador, então ele vai estar em curso entre 4 a 12 partidas. Tá? Constituem exemplos da infração prevista neste artigo sem prejuízo às outras. Desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outra, de forma contundente. Então, nós temos a cabeçada descrita no inciso 1º do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 254A. Parágrafo 3º, que é o nosso assunto. Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 180 dias. Tá certo? Então, nesse caso, esse cidadão vai pegar, no mínimo, uma pena de 180 dias, porque foi uma agressão praticada contra árbitros. Então, esse parágrafo 3º, ele não vai diferenciar partidas e não vai diferenciar dias. Ele vai trazer logo, de forma taxativa, a suspensão por dias para quem agredir árbitro. Então, esse cidadão ele vai estar em curso no artigo 258B, pode estar, né? Vai depender da procuradoria quando for denunciado. Pela invasão, pena de partidas. Pode estar em curso no 258 ou 243F, dependendo do tipo de palavra que ele proferiu contra a árbitra assistente. E pode estar em curso no artigo 254A, parágrafo 3º, que eu deixei em negrito aqui para vocês, que a pena mínima será de suspensão por 180 dias. Tá certo, gente? Eu passo aqui de uma maneira bem rápida, porque é um caso muito polêmico, é um caso que merece atenção,
é um fato que aconteceu contra uma árbitra. Eu sempre, quando julgava os processos do TJD, do futebol do Rio de Janeiro, tinha uma opinião na minha comissão que eu era considerado voto vencido. Eu sempre diferenciei, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas a minha convicção sempre foi essa. Quando havia infração disciplinar na forma do artigo 258, atitude antiética e antidesportiva, ou na forma do artigo 243F, que é a ofensa subjetiva, ofensa à honra, né, a honra subjetiva da pessoa, quando era proferida contra a árbitra feminina, eu agravava a pena. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. E hoje eu estou vendo que eu estou conseguindo amadurecer ainda mais o meu conceito com relação à arbitragem feminina. Eu via e vejo, desde aquela época, desde 2006 para cá, até 2019, que eu atuei no TJD, palavras ofensivas proferidas contra mulheres, que são palavrões direcionados para as mulheres, como uma ofensa muito grave. Então, eu sempre, quando votava, eu votava de forma mais pesada, eu votava com uma pena maior, eu agravava por ser mulher. Eu tinha um colega de comissão que falava, não, a árbitra, para entrar no meio do futebol, ela tem que assumir a condição personificada da autoridade máxima do jogo, que é o árbitro. Então a ofensa ela é proferida contra árbitro. Então os meus votos agravados por serem mulheres eram vencidos, né? Mas eu ainda entendo que nós devemos agravar a pena quando for praticada contra a mulher, independente de ser árbitro, representando a figura de uma autoridade máxima em campo. Ela é uma mulher. Então, quando se fala de honra subjetiva. Né? Um xingamento contra a minha pessoa pode não ter um peso de um xingamento, do mesmo xingamento contra uma mulher em período gestacional, por exemplo, ou uma mulher que esteja passando por um momento complicado na sua vida pessoal, porque o sentimento fica muito frágil. Então, na minha opinião, o julgamento desse caso ele tem que ser com muito rigor para que isso não mais aconteça no nosso futebol. Não existe previsão legal nesses artigos que eu citei nessa conversa com banimento, mas eu acredito que um movimento entre os árbitros para preservar e resguardar, principalmente a atuação da arbitragem em campo, independente de sexo, seja mais protegida e mais respeitosa, né, durante a atuação desse trabalho, que é quem conduz o evento desportivo, é quem conduz o futebol. Lógico, com a agressão contra a mulher, mais gravoso ainda. Então, na conclusão dessa conversa, diante do caso concreto, né, pelo que eu tive de acesso do vídeo postado nas redes sociais da árbitra assistente, eu identifiquei essas 3 condutas, né, por essa razão. Ela citou ali, item 2, palavras grosseiras, não especificou quais as palavras. Ela tem que especificar isso na súmula para poder fazer a diferença entre 258 do CBJD ou 243F, tá certo? Então ela citou invasão, palavras grosseiras e agressão física. E eu volto, né, naquela conversa que nós tivemos. Quem for assistir esse vídeo no meu canal pode procurar preenchimento de súmula, a importância do preenchimento correto da súmula de jogo, para trazer com riqueza os fatos ocorridos dentro de campo, para que o TJD consiga avaliar melhor a situação e poder, no julgamento, poder proceder, né, através dessa situação descrita, um julgamento mais rígido dentro da narrativa dos fatos acontecidos, tá certo? Foi um breve comentário que eu fiz aqui para poder trazer essa questão atual, essa questão polêmica, e frisar para vocês que são árbitros a importância do preenchimento da súmula de uma maneira bem rica de informações. Se sentiu ofendido, coloque na súmula, por favor. Eu, árbitro, me senti ofendido com o xingamento. Por mais que o xingamento para mim seja um xingamento simples,
De repente, para você que está no campo de jogo, ou está passando por algum momento familiar complicado, algum momento de saúde, possa atingir de uma maneira mais grave a sua moralidade. Então coloque lá: o xingamento proferido por fulano de tal, atleta ou treinador, ofendeu a minha honra. Eu me senti ofendido. Descreva isso, porque o tribunal vai atuar. O TJD, ele tem previsão legal. Ele tem previsão na Constituição, artigo 217 da Constituição Federal, que prevê as medidas administrativas do desporto. Tá? Através da Constituição criou-se a resolução, que é o CBJD, é o código. Esse código é um código de infrações disciplinares ocorridos durante a partida. Esse código tem que ser seguido. E o TJD está funcionando, ele funciona para trazer segurança jurídica das competições. A segurança jurídica das competições também é a segurança da arbitragem. Tá? É resguardar toda a aplicação do regulamento em campo. Obviamente que o TJD não vai modificar aquilo que foi decidido pelo árbitro no campo. Ele não tem essa competência, mas ele vai aplicar as penas previstas no CBJD. Por isso da importância do preenchimento correto, do preenchimento rico da súmula. Tá certo? Fico por aqui então. Meus contatos estão aí: WhatsApp, e-mail, rede social, para quem quiser fazer algum questionamento, mandar alguma mensagem, tá certo? E vou trazer mais questões polêmicas para a gente debater aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.